Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. A gente vai então para a nossa 94ª reunião do NDR. É um prazer estar aí desde a primeira, né? 94ª já reunião do NDR. A gente queria agradecer então a presença de todos vocês, tanto o pessoal que está presencialmente quanto o pessoal que está online aí, né? E hoje, então, nós teremos a apresentação da mestranda Daniele Loureiro com a temática O Valor Adicionado pelo Comércio Intra e Internacional, uma análise do Estado de São Paulo. Bom, assim como nos encontros anteriores, essa apresentação terá duração de 1 hora. Vocês, então, nas apresentações anteriores, foi a apresentação da Cris, depois foi a do Lucir, do livro, então... Não ficou tão simples assim, mas agora é tranquilo. Vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. Não precisa esperar terminar para fazer as perguntas no final. Acho que o bate-papo fica mais interessante se vocês, conforme forem aparecendo as dúvidas, já interromperem, né? E a gente... Por favor. E a gente já né, trata na hora ali aquilo que está acontecendo. Bom, queria lembrar vocês, então, que as nossas conferências estão disponíveis no canal do NDR no YouTube, no link que foi disponibilizado no chat. Vocês também podem seguir os trabalhos do NDR pelo Twitter, Instagram e Facebook. Estamos em todas as mídias aí. E também é interessante vocês se inscreverem em nossas mídias sociais, porque vocês vão receber as notificações, deixar um like lá, né? Aquela coisa toda, né? Tá parecendo... como que é influencer, youtuber, né? Estou meio youtuber aqui. Bom, antes de passar, então, a palavra para a Dani... a gente pede para o pessoal que está lá na página, né, do NDR que deixe seus microfones fechados e abram só quando quiser fazer alguma pergunta. Nós teremos aqui o professor Valdir, que vai estar aqui recebendo as perguntas via chat da sala do NDR, que vão ser feitas também assim que ele conseguir receber ali as perguntas, já serão feitas na hora, instantaneamente, assim como as perguntas de vocês também podem erguer o braço e solicitar a palavra aí para que a Dani responda e vocês ajudem. A Dani já qualificou, né? Então, esse trabalho é um treino aí para a defesa dela, né? Ela vai treinar aí e receber todas as considerações de vocês, com certeza serão muito bem-vindas. Então, Dani, por favor, você tem aí até às 18 horas para a sua apresentação. Ok, obrigada, professor. Boa tarde a todos, aos presentes e aos que estão assistindo. Bom, meu nome é Daniele e eu vou iniciar a minha apresentação. Fazendo uma pequena introdução ao meu tema, né? Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o que são as cadeias globais de valor, porque esse termo ele surgiu entre a década de 90 e os anos 2000, e ele surgiu durante o debate sobre a globalização. E, de forma geral, essa nomenclatura ela diz respeito à distribuição espacial de todas as atividades que são realizadas por uma empresa e trabalhadores, desde a criação de um produto até o seu consumo final. E a globalização dessa cadeia mundial de produção, ela faz com que o mesmo produto ele acabe sendo confeccionado em diferentes regiões do mundo. De modo que um país ele acaba se especializando em apenas uma etapa desse processo produtivo. E todo esse processo ele é conhecido como especialização vertical. E com isso, é cada vez mais raro que tipo, um produto ele seja realmente tipo, produzido inteiramente dentro de um país, tipo, dentro de um único país. Geralmente, ele cruza diversas vezes as fronteiras internacionais, e isso faz com que as exportações de um país ele acaba tendo uma parcela de valor importado. Consequentemente, os produtos, eles, como eu comecei, né, eles cruzam várias vezes as fronteiras para uma nova etapa de produção.
E esse problema, tipo, esse fato dele cruzar várias vezes as fronteiras, ele acarreta num problema de dupla contagem. E isso faz com que as estatísticas que a gente conhece de comércio, elas não sejam tão relevantes para mensurar esse fluxo de comércio. Ai, gente, desculpa que eu tô meio ruim com a minha garganta. Eu tô falando, eu tô ficando sem voz, mas enfim. Para solucionar esse problema, uma alternativa é fazer a mensuração desses valores, desses fluxos de comércio, através do valor adicionado. Porque, levando em consideração que apenas o valor adicionado ele acaba contribuindo realmente para o crescimento, para empregos e para a balança comercial de um país. Contudo, hoje é muito mais comum você encontrar valores e a mensuração desses fluxos de comércio em termos dos valores brutos de produção, que no caso seriam os PIBs. Bom, o estudo da especialização vertical, de forma geral, tanto como a cadeia produtiva e os problemas de dupla contagem, eles são focados principalmente para o comércio internacional. Mas essa análise ela também é bem pertinente quando a gente analisa o cenário das regiões subnacionais. Porque se a gente levar em consideração os pressupostos clássicos das teorias comerciais tradicionais, e a gente levar em consideração que os fatores de produção seriam perfeitamente móveis, essas dotações seriam relativamente uniformes no espaço. O que isso significaria? Porque, por exemplo, eu tenho um país e eu segregar a minha cadeia de produção dentro desse país, isso só acarretaria em mais gastos. Eu não teria tipo um lucro em fazer isso. Eu não ia ter uma vantagem competitiva em fazer isso. Mas a gente sabe que isso não é a realidade que a gente tem. Então, por exemplo, a mobilidade dos fatores de produção, ela vai ser muito diferente dentro de um país. Principalmente num país como o Brasil, que tem dimensões continentais e, tipo, vão ter fatores de produção muito diferentes em determinadas regiões. Isso pode ser por características climáticas, sociais, econômicas, e todos esses fatores acabam propiciando com que tenham vantagens em fazer essa segmentação da cadeia produtiva ao longo do país. E essas relações comerciais, elas acontecem dentro do país da mesma forma que elas acontecem tipo, internacionalmente. Ou seja, um produto ele vai cruzar várias vezes uma fronteira subnacional antes dele ser exportado. Então, o que isso pode acarretar? Vai acarretar em uma sobrevalorização da região que fizer a exportação final. Porque, por exemplo, ele vai cruzar diversas vezes a fronteira dentro de um país, mas ele só vai ser contabilizado uma vez quando ele for exportado internacionalmente. Então, o valor adicionado dele, ele vai ser contabilizado no valor bruto de exportação daquele país, mas o valor adicionado dele foi distribuído ao longo de outras unidades da federação, em outras regiões subnacionais, antes dele ser exportado. E esses dados, geralmente, acabam não sendo contabilizados. O que você quer dizer, Dani, é o seguinte: quando São Paulo exporta um bem final, exporta um bem, um produto, né, que seja intermediário final, ele conta lá como exportação de São Paulo. Mas São Paulo, para produzir, comprou insumos de outros lugares. Então, o valor adicionado gerado dentro do país, ele foi distribuído pelas unidades da federação, mas se você olhar nas estatísticas de exportação, você vai ver todo o valor bruto de exportação indo para São Paulo. Sendo que São Paulo comprou do resto. Então, por isso que a gente olhar para o valor adicionado é mais importante. Porque daí eu vejo, o que é valor adicionado, para o pessoal entender? Excedente operacional bruto, ou seja, lucro das empresas e renda do trabalho, e impostos. Então, toda vez que São Paulo produz para exportar, ele está gerando lucro, renda do trabalho e impostos em todas as outras unidades da federação. Exatamente. Geralmente isso não é contabilizado, né? Porque a gente só vê o valor final ali da exportação ali de São Paulo e o valor adicionado que fica ali naquelas outras unidades, né, nas outras regiões, não é mensurado, né? Aqui eu já tinha comentado.
Bom, dessa forma, o objetivo, né, da presente pesquisa é realmente, então, identificar qual que é essa parcela de valor adicionado doméstico, né, do estado de São Paulo, que está embutido nas exportações para os outros estados e para outros países, né, e além disso, né, identificar qual que é a participação do valor adicionado dos outros estados que está vinculado às exportações de São Paulo. Para isso também a gente realizou uma revisão bibliográfica, né, que a gente abordou alguns tópicos importantes, como a importância do comércio entre as regiões subnacionais, o efeito fronteira, um pouco da abertura comercial brasileira, falou um pouco realmente sobre o cenário brasileiro, um pouco do valor adicionado, e um pouco sobre São Paulo, realmente, que é o estado em análise, né, que a gente usou como referência do trabalho. Posteriormente, a gente fez a aplicação da metodologia de Loss, né, de 2016, e a gente utilizou as matrizes de insumo-produto interregionais brasileiras para os anos de 2008 e 2013, contando com o auxílio do software Scilab para realizar os cálculos. Bom, São Paulo ele foi escolhido principalmente devido ao seu protagonismo dentro do cenário brasileiro, né, dentro da economia brasileira. Em 2003, o estado ele representava cerca de 31,8% do valor adicionado gerado internamente dentro do país. Além de ele ser tipo, o maior exportador e importador nacional em termos de valor bruto de produção. Então, assim, São Paulo ele é o maior exportador, é o maior importador em termos de valor bruto. Então, a gente quer fazer uma segmentação aqui e ver qual que seria o papel de São Paulo realmente quando a gente analisa em relação ao valor adicionado. E o período de análise foi de 2008 e 2013. Esse período ele foi escolhido principalmente por contemplar o período onde tem as matrizes de insumo-produto que estão disponíveis, né? Além de ter, nesse período ali, alguns fatos econômicos que podem ter sido pertinentes que podem ter influenciado nesses resultados que a gente obteve, principalmente por causa da crise de 2008, que tipo, foi um evento sem precedentes, tipo, desde a Segunda Guerra Mundial, e como essa crise de 2008 acarretou tipo, uma crise, uma recessão, que pode ter afetado diretamente nas cadeias globais de valor e podem ter tipo, influenciado um pouco, talvez, os nossos resultados. Entrando um pouquinho já dentro da teoria de insumo-produto, a gente tem que, segundo o Leontief, tanto a economia mundial como a economia de um país, ela pode ser representada como um sistema de processos interdependentes, onde cada processo ele gera determinados produtos e absorve uma combinação específica de insumos. E essa interdependência direta ela ocorre quando um processo utiliza a produção de outro como insumo. Então, por exemplo, que nem eu comentei, tipo, um determinado setor, uma determinada região, compra um produto final de um outro setor ali para agregar algum valor e, tipo, passar para frente. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma tabela de insumo-produto. Isso aqui seria um exemplo de uma tabela para uma economia hipotética com dois setores apenas. Aqui, esse setor 1 e o setor 2. Aqui, o Z, no caso, o Z1 e Z1,2, aqui, essas matrizes 2 por 2 aqui, ela representaria o fluxo monetário, né, entre esses dois setores. Aqui a gente tem o consumo das famílias, gastos dos governos, investimentos, exportações e o total de produção do setor. E aqui em W, que esse W representaria o valor adicionado. Bom, falando um pouco já sobre realmente o método do Loss Time Degrees de 2016. Esse método ele utiliza a extração hipotética para determinar o valor agregado embutido nas exportações de um país. O que os autores eles fazem? Eles utilizam uma economia muito parecida com a economia real mundial. A única coisa que eles fazem é extrair alguns valores de fluxo de comércio. Eles colocam esses fluxos de comércio como zero para determinar o valor adicionado que seria obtido através desses fluxos de comércio realmente. E foi realizada uma adaptação, né, dessa metodologia, porque os autores utilizam isso para a economia mundial, e daí é que a gente fez uma adaptação para o cenário nacional e utilizou realmente os fluxos de comércio interregionais. E, consequentemente, utilizamos matrizes de insumo-produto interregionais brasileiros. Então, Dani, é o seguinte, tem um montão de trabalho falando sobre cadeia global de valor, especialização vertical mundial. Mas a gente sabe que dentro de um país, principalmente grande como o Brasil, o comércio intra-regional é muito importante.
Tem dados que mostram que o comércio dentro do país chega a ser 20 vezes maior do que o comércio internacional. Então, a gente quis olhar para isso, para o comércio dentro do país, e entender como que o valor adicionado está distribuído entre as unidades da federação, né? E a gente só olha quando o produto sai do país, em termos de valor bruto da exportação. Mas a gente não entende a distribuição desse valor adicionado dentro do país. Então, é para isso que nós estamos olhando, né? Por isso que nós vamos usar aquela metodologia ali, né? Então, ali, por exemplo, tem na linha o pessoal vendendo e na coluna o pessoal comprando. Então, nós estamos zerando aquela célula ali, ó, da matriz de coeficientes técnicos, porque a gente está falando o seguinte, ó, se São Paulo não vendesse nada para o Paraná, né, zerando aquele ali, ó, nós estamos dizendo, por exemplo, vamos por 2 estados, São Paulo e Paraná. Se São Paulo não vendesse nada para o Paraná, né, nós teríamos um PIB. Né? E na situação real, onde São Paulo vende, nós temos um outro PIB. Então, quando a gente faz a diferença entre o PIB real e o PIB hipotético, suprimindo as vendas de São Paulo e Paraná, a gente sabe qual que é a proporção das compras de São Paulo no PIB do Paraná. Né? É isso que está sendo dito ali, né? Sim, daí a gente consegue. E esse modelo que a gente colocou aqui é uma simplificação para um exemplo com 2 regiões, né? Mas daí isso aqui pode ser estendido para, tipo, N regiões, independente do tipo de fluxo de comércio que você quer realmente mensurar ali, né? Aí, essa parte já foi explicada, né? Inicialmente, então, passando agora para os resultados, né? Eu gostaria de apresentar as diferenças, né, do PIB de São Paulo quando são eliminadas vendas paulistas para cada uma das unidades da federação. Então, a gente pegou São Paulo e a gente começou a tirar uma a uma das unidades da federação e viu quanto do PIB de São Paulo reduziu quando a gente cortou as vendas de São Paulo para essas unidades da federação. Então, aqui nesse gráfico 1, a gente tem justamente isso, né, que são as reduções percentuais do PIB de São Paulo, quando a gente utiliza a extração hipotética para tirar a venda para as outras UFs. A gente pode observar aqui que as unidades da federação que tiveram maior impacto assim, dentro do PIB de São Paulo foram Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a Bahia. E a gente pode observar também que a grande maioria das UFs nesse período aqui, elas tiveram uma redução. Então, aqui, por exemplo, Minas Gerais, que estava com quase 6%, representava, as vendas para Minas Gerais representavam quase 6% do PIB paulista. E, assim, teve uma redução ali de, vamos dizer, um pouco mais de 0,5%, que ele representa quase um pouco mais de 5% aqui em 2013. E o Rio de Janeiro, que estava em primeiro lugar, eu acho que ele representava 5,8% do PIB paulista. Em 2008, ele passou aqui para 4,5% em 2013. Então, ele sofreu uma redução assim, bem significativa também. Um dos estados aqui, das unidades da federação, que teve um aumento nesse período, desses mais significativos, foi o Paraná. Aqui, ó, quer ver, Dana? Ele está dizendo aqui que está reduzindo a participação no PIB de São Paulo das principais economias do país. Sim. Então, teoricamente, São Paulo está ficando menos dependente das outras unidades da federação para produzir. É isso que está dizendo. Sim, exatamente isso. Né? Principalmente em relação às principais economias do país, lá, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, né? É isso que você está... Sim, exatamente. Falando aqui, né? É isso, né? Agora a gente vai ver, tipo, tanto nesse gráfico como nos outros mais para frente, que, tipo, todos os dados, eles convergem justamente para esse cenário, sabe? Para São Paulo, dependendo cada vez menos das outras economias nacionais, o que é uma coisa que, teoricamente, não deveria estar acontecendo, que, tipo, que nem a gente viu lá que a tendência é as potências, as regiões se especializarem. Que em termos internacionais está acontecendo uma especialização vertical, e aí nós estamos nacional a gente é ao contrário, né? Mas depois a gente vai ver lá na conclusão que pode ser outros motivos, né? Sim, aí... daí o que eu estava comentando aqui sobre o Paraná, que foi uma das unidades da federação, né, que, tipo,
teve um aumento nesse período, né, ao invés de ter uma redução, e esse aumento se deu principalmente a alguns setores que tiveram assim, bastante fluxo de comércio nesse período, que foi o refino de petróleo, álcool, transportes, eletricidade e materiais, outros tipos de materiais para transporte. O gráfico, São Paulo, né, ele foi removido do gráfico 3 apenas para uma questão de tipo, melhor visualização, porque como as outras UFs tinham um percentual muito pequeno, se colocar São Paulo ali, ele ia ficar desproporcional. Mas o valor dele foi extraído e para 2008, o São Paulo tinha um percentual de 78,75% e passou, né, para 80,99% em 2013. Isso indica, né, que ele comentou ali, um aumento percentual do PIB do Estado que está vinculado à sua própria produção, porque ele está deixando de ter esse PIB vinculado às outras UFs e passando a concentrar mais o seu valor adicionado ali dentro do próprio Estado realmente. Aí aqui nesse gráfico 2, a gente tem a redução percentual do PIB. Eu tinha apagado umas 3 vezes isso aqui. Ai, gente, apenas ignorem isso daqui, que era um comentário que depois eu te apaguei. Português, Amazonas? Oi? Amazonas? Ele tá dando risada de todos os estados. É porque ele tá ganhando ali, gente. Ele tá olhando para os outros estados. É porque aqui no gráfico dava para aparecer os valores, gente. Ai, desculpa. Isso é uma senha. Tá, aqui a gente tem as reduções percentuais do PIB das UFs sem realizar as vendas para São Paulo. Antes a gente tinha São Paulo, a gente pegou São Paulo e extraiu as vendas dele para as outras UFs, agora a gente tem as outras UFs e a gente cortou as vendas delas para São Paulo. E aqui a gente tem que a maioria dos estados também teve um comportamento semelhante, né, ao gráfico 1, que também tiveram várias reduções, aqui o Acre, o Amazonas realmente, Alagoas, Bahia, Ceará. Então, assim, a gente observa que tanto São Paulo está deixando de ser mais dependente das outras UFs, como as outras UFs também estão dependendo cada vez menos de São Paulo. E aqui eu tinha colocado o Amazonas porque teve a maior redução ali, porque em 2008 ele tinha um pouco mais de 25%, né, do PIB do Amazonas estava vinculado realmente à venda, né, de produtos para São Paulo, e aí teve uma redução brusca, né, e passou para... Isso aí é efeito Zona Franca. Efeito da Zona Franca de Manaus, aqui principalmente. Tem vários fatores que aconteceram ali nesse período ali de recessões dentro da própria Zona Franca de Manaus que podem explicar justamente essa queda de vendas realmente para São Paulo. Na verdade, não é queda de venda, é queda do... As vendas de São Paulo. Uhum. Talvez ela possa estar vendendo para outra. Aqui eu comentei, né, a dependência das outras UFs em relação a São Paulo, elas estão diminuindo, né, em relação ao percentual de participação do PIB, né, e, assim, como foi observado no gráfico anterior, pouquíssimas UFs, assim, tiveram aumentos nesse período. Acho que eu sumiu lá você tirou alguma coisa? Tá conectado aqui ainda. Caiu lá. O que aconteceu, Cris? Sumiu tudo o slide. Isso foi descompartilhado. Ela não é mais apresentadora. Alguém tirou ela de apresentadora. Aconteceu. Tá vendo? Você consegue colocar ela como apresentadora? Consegue colocar ela como apresentadora? Então, compartilha novamente. Mas não tá apagadinho ali? Tá. É ali só. Ali é outro computador, né? Compartilha a tela. Isso, compartilha. Beleza, obrigado. Daniele, Oi? No seu tema, fala do comércio intra, que é o que você estava tratando, mas faz referência também ao internacional. Isso. Eu ainda não cheguei na parte internacional ainda. Eu vi a página dos resultados. Isso, tem resultado, tem para resultado internacional que vai entrar agora, né? É que eu fiz a análise separada. Eu falei, vou fazer a análise intranacional primeiro, né? Daí, explicar isso um pouco mais, daí depois para entrar na internacional. Que às vezes você começa a trabalhar com as duas juntas e acaba confundindo, a apresentação.
Abre A sua câmera também. Ai, meu Deus. seu microfone. Ou não? Gente, o que aconteceu? Por que fechou tudo? Mas tá aberto aqui pra mim. Tá. Só maximizar aí, Daniela. Pera. Tá aparecendo, só maximizar. A apresentação tá aparecendo? Tá ótimo agora. Agora foi. Tá. Então, isso aqui é o que a gente também já havia comentado, né? Que tanto São Paulo como as outras UFs também estão se tornando cada vez mais independentes. Pelo menos em relação a São Paulo, né? E, bom, agora vou realmente entrar, né, no comércio internacional, que até o presente momento, na apresentação, a gente comentou só sobre o comércio internacional, entre as unidades da Federação Brasileira. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o comércio internacional. Nessa primeira tabela que a gente tem aqui, a gente tem o valor adicionado que foi gerado em cada uma das unidades da Federação pelas exportações internacionais de São Paulo. O que a gente pode extrair de importante aqui dessa tabela? Que independente do estado, independente da unidade da federação, todas elas têm pelo menos um pouco de valor adicionado que está vinculado às exportações internacionais. Porque a gente vê que, tipo, de São Paulo, que a gente vê que, por exemplo, o valor total é de 109 bilhões, e aqui, por exemplo, desse montante total, 47,8 milhões, por exemplo, foi um valor adicionado que foi gerado dentro do estado do Acre, por exemplo. Então, a gente... Ou seja, quando São Paulo exporta, ele tem que comprar insumo do Acre. 47 milhões, então, de valor adicionado, do total de valor adicionado de São Paulo, foi gerado lá no Acre, porque São Paulo, para exportar, teve que comprar insumo lá. Exatamente. Então, quando a gente olha para as exportações de São Paulo, a gente vê todo um montante de exportações, realmente, de valores que ele está sendo... que está aparecendo apenas como em São Paulo, mas aqui nessa tabela a gente vê que esse valor ele acaba sendo distribuído por todo o país. Então, assim, não teve nenhuma unidade da federação assim que o valor foi zero. A gente observa aqui que todas elas tiveram uma participação, nem que, tipo, fosse pequena, né, que nem aqui o do Acre, acho que o Acre e o Amapá, que foram os menores, né, mas a gente teve valores, assim, que nem o Minas Gerais, por exemplo, 3,7 bilhões aqui, tipo, foi a participação dentro de Minas, né, o valor adicionado gerado dentro de Minas Gerais por causa das exportações paulistas. E a gente também pode observar, né, que dentro desse período aqui de 2008 e 2013, a maioria dessas UFs tiveram redução aqui, o Acre, o Amapá, o próprio Amazonas, então a grande maioria delas está tendo redução ali, tanto nesses percentuais de valor adicionado devido às exportações paulistas. Ô Dani, uma pergunta. Tá me ouvindo? Sim, né? Sim, pode falar, professor. Eu estava acompanhando essa tabela aí que você olhou e você falou assim, né? E você confirma ali que grande parte dos estados estão diminuindo o percentual da parte exportada ali, né? Por exemplo, o Acre sai de 0,04% para 0,02%. Quase todos os estados ali perderam. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, né? E aí a pergunta que eu te faço assim, a que se deve essa redução dos estados? Porque assim, só falar assim, diminuiu ou aumentou, para mim não significa nada. Mas o que se deve essa redução nesse período de 5 anos, né? O que aconteceu nesse período que houve com que reduzisse a participação desses outros estados? Não sei se você pergunta. Então, porque assim, tipo, como a gente viu que tipo, tem uma heterogeneidade muito grande dentro do território nacional, tipo, não... É difícil você atribuir um único fator para redução em vários estados. Por exemplo, se a gente fosse analisar um a um dos estados, por exemplo, o Amazonas, por exemplo, a gente pode atribuir principalmente a algumas quedas em relação a comércio realmente dentro da Zona Franca de Manaus. Eu até dei uma pesquisada e teve tipo, várias crises realmente, tipo,
problemas na Zona Franca, que, tipo, a queda de importação e exportação, e, tipo, cada um desses estados, eles teriam que ser analisados de forma separada. Alguns fatores que, tipo, podem contribuir realmente são o aumento, né, do comércio, talvez, entre outras regiões, tipo, por exemplo, a região, ela pode estar deixando de comercializar diretamente com São Paulo para comercializar com alguma outra região que está mais próxima dela geograficamente, ou ela pode estar mantendo esse valor adicionado ali, essas trocas comerciais dentro do próprio estado. Então, assim, são duas hipóteses que a gente teve, né? Mas cada um dos estados tem algumas peculiaridades diferentes, porque às vezes teve algum evento econômico, algum evento que foi muito esporádico ali para aquela região, para aquela unidade da federação, e aquilo daí acaba sendo uma exceção à regra. Mas, de forma geral, seriam isso, tipo, tanto manter o fluxo de comércio dentro do estado, ou está comercializando com outras unidades que não sejam São Paulo. Beleza. Bom, aqui como a gente estava observando, né, realmente teve essas quedas. Aí o próprio estado de São Paulo, né, a gente observa que em 2008 era 79,33 e em 2013 passou para 83,45. É um sinal de horizontalização também do estado de São Paulo. Né? Mais o estado um de São sinal. Paulo está comprando menos insumo fora e produzindo mais insumos internamente. Exatamente. Então pode ser um efeito, né, Tanto é que, ó, lá, 20%, em 2008, 20% do valor adicionado gerado pelas exportações paulistas era gerado fora de São Paulo. Já em 2013 é 16%. 16%. Então, quer dizer, São Paulo você tem uma tendência de horizontalização, né? De comprar menos insumos. Exatamente. Porque como a gente viu, ele estava comprando menos insumos das outras UFs. E além de não estar comprando das outras UFs, ele também não está comprando internacionalmente, né? Porque ele podia muito bem, tipo, não estou comprando das outras UFs, mas estou comprando insumo internacional. Isso. Mas aqui a gente tem a confirmação que realmente está tendo essa horizontalização e ele realmente não está comprando nem das outras UFs e nem internacional. Então está focando realmente dentro do próprio estado. Vocês têm mais alguma consideração? Não. E aqui, como a gente realmente tinha comentado, né, ali em 2008, cerca de 20,67% do valor adicionado, né, vinculado às exportações paulistas, era produzido dentro de outras UFs, né, e embora esse valor ele tenha reduzido ali em 2013, ele ainda é um valor ali considerável, tipo, 16%, acho que dava mais ou menos isso, 16% do valor adicionado em 2013 era distribuído entre as outras unidades da federação. E aí é interessante, você contava tudo para São Paulo, né? Você está vendo que 20% desse valor adicionado é gerado em outro lugar. Por isso que olhar para a estatística de exportação e olhar lá só para o valor bruto e dizer que o comércio internacional é importante por causa do valor bruto de produção, isso é uma falácia, né? Porque o importante do comércio é gerar emprego e renda. Né? Se você só é um montador de um negócio, a China exporta o iPhone. Todo o valor do iPhone está na exportação chinesa. Só que ela só montou. O valor adicionado gerou pouco valor adicionado por esse fato. Então, é interessante a gente olhar para isso. Né? Isso é muito... E dentro dos estados a gente vê isso também. Né? Eu não sei se você faz parte dos objetivos, se vocês fizerem alguma segmentação do setor para entender quais seriam os setores que... Então, a metodologia não permite por causa da soma. Porque, primeiro, a metodologia não permite por dois motivos. Primeiro, porque a matriz de 2008 ela está estimada pelo sistema de fontes nacionais antigo ainda, né? que era compatível com o ISA 2, né? Que é o International Standard Industrial Classification. E aí, a partir de 2008, a gente entrou naquela padronização da ONU, e aí as contas nacionais já são estimadas, os setores das contas nacionais já são diferentes. Então, não são compatíveis. O que a gente tem que fazer? Somar tudo e olhar para o valor total. Tanto que às vezes você teria uma explicação. Mas ela deu uma boa dica aí, quando ela mostrou por que o Paraná cresceu. Mostrou que foi muito setor de serviço, transporte, tal. Então, assim, essa queda aí do fluxo de comércio
também pode ser um sinal da perda de dinamismo da indústria dentro do país, que vem caindo em proporção do PIB, porque o comércio ele é menos tradable, né? Você não tem muito como comercializar o serviço, vamos dizer assim. Sim. O serviço é menos tradable, né? E aí, como a indústria, que é quem compra matéria-prima de outros lugares, ela vem perdendo participação no PIB, isso pode ser um indício do motivo pelo qual está caindo o fluxo de comércio. Porque além do transporte, ele era transporte e o de combustível, né? Isso poderia ser uma hipótese. Imagina, o nosso trabalho não tem como a gente confirmar essa hipótese, né? Com os resultados. Talvez com uma matriz, tipo, quando sair a matriz atualizada, porque eu não sei também se eles vão manter o padrão da ida de 2013, né? Não, mas sou eu que estimo, eu faço igual. Então sim, né? Porque isso aqui não é oficial, tá? Uhum. Isso aqui é utilizado no método SULT, que é o método do professor Guilherme, que é a gente que estima. Eu, Ricardinho. Então vai ser o mesmo método, só precisamos esperar essa resposta. Porque daí aí seria possível comparar, né? Porque tipo, a de 2008 ela tinha 27 setores e a de 2013 64. Aí tipo não tinha, mesmo tipo tentando agregar setor ali, tipo não ia dar certo. E outra, assim, é importante até a gente dizer, né? Que ela não falou aqui, mas na dissertação tá, que isso aqui, essa matriz não existe, né? Não é oficial. Sim. Né? Isso a gente estima a partir dos dados das contas nacionais e tal. Então essas matrizes não são oficiais. Professor, e dentro dessa análise é possível fazer o contrário? Tipo, saber que se aumentou a dependência dos outros estados em relação a São Paulo? Então, mas daí eu teria que fazer para cada um, né? Imagina, eu teria que ser 27 por 27, 27 vezes 27 células. Daí eu achei que nós não íamos ter fôlego para analisar tudo, né? Eu falei, vamos olhar para um, e aí... Está diminuindo, né? Será que entre as UFs não está aumentando? Ele está aumentando a dependência, né, dos estados em relação a São Paulo com produtos Isso, então poderia ser assim, será que São Paulo não é mais o hub? Às vezes os caras têm outro hub, sei lá, às vezes tem as outras UFs estão tendo mais transações e está passando menos por São Paulo, às vezes é isso. Né? Então, só que a gente não tinha fôlego para analisar todas uma contra uma, né? E aí a gente até gera isso de resultado, porque você faz um for e calcula tudo para tudo, mas aí fica mais difícil de analisar, né? Então a gente analisou São Paulo contra todo mundo e todo mundo contra São Paulo, mas não analisou, por exemplo, Rio de Janeiro contra todo mundo e todo mundo contra o Rio de Janeiro, Paraná contra todo mundo e todo mundo contra o Paraná. Então você teria... Pode até ser tipo, uma sugestão de trabalhos futuros, ele pegar os estados que tiveram as maiores reduções ali com São Paulo e ver com quem esses estados estão comercializando agora, nesse pararam de comercializar com São Paulo. Não sei, né? Vira meio salão de science, assim, mas salão de science, quando você descobrir uma coisa que é de Paraná, vamos fazer para todo mundo. Mas pode continuar, por favor. Bom, aqui na tabela 2 a gente tem o VA gerado em São Paulo devido às exportações internacionais de cada uma das UFs. Porque a gente viu que da mesma forma que as exportações de São Paulo ela acaba gerando valor adicionado nas outras UFs, as exportações das outras UFs também vão gerar valor adicionado aqui dentro de São Paulo. E a gente tem aqui que, por exemplo, o Acre, que mesmo que ele tenha um montante de exportação ali, infimamente menor ali do que São Paulo, ele ainda está gerando, as exportações do Acre aqui, por exemplo, ainda estão gerando 3,58 milhões de valor adicionado dentro de São Paulo. Ali, tipo, em percentual, esse é um valor ínfimo, né? Tipo, aqui no gráfico aparece como zero, né? Mas você vê que ele ainda assim, tipo, tem essa distribuição ao longo realmente do país ali. E está cada vez mais diminuindo também, que era 79% São Paulo ali, ó. São Paulo estava 79% e diminuiu um pouquinho para 78%. Isso já está mais estável. Foi um percentual bem pequeno ali de redução, né? Mas é que há algumas a grande maioria delas aqui também ainda sofreu redução, né? Então, a gente pode observar que a São Paulo realmente, né, está se tornando menos independente, né? Então,
mais independente, menos dependente. Então, assim, todos os resultados eles acabam corroborando realmente para isso. Bom, né? O valor adicionado, né, como a gente tinha comentado, pelas exportações internacionais de São Paulo, ele está cada vez realmente menos vinculado, né, às exportações, às demandas de outras UFs, né, e está mais voltado ao próprio Estado realmente. Mas quando a gente avalia, né, esse percentual de valor adicionado paulista, que está vinculado às importações internacionais das outras UFs, na verdade, tipo, ele teve assim um aumento. Tipo, esse aumento aqui, tipo, ele é realmente pequeno, assim, porque assim, das 27 unidades, 14 tiveram valores positivos, tipo, tiveram aumentos nesse período. Mas esses aumentos, eles foram aumentos assim muito pequenos para, tipo, realmente falar que, tipo, eles nossa, tá aumentando a participação ali de São Paulo. É meio que a galera ainda tem que comprar muito insumo em São Paulo, mas São Paulo não tem que comprar mais tanto insumo fora. Tipo, eles estão vendendo ali, tipo, eles estão comprando muita coisa de São Paulo, mas aquilo ali já não tem uma participação tão grande assim para São Paulo, né? Tipo, para os estados ele ainda é essencial ali na comercialização. Mas para ele, mesmo que estejam aumentando ali, tipo, aumentando 1%, 2% ali, para o valor adicionado de São Paulo não está sendo muito significativo ali em percentual. Deixa eu botar ali. Aí na próxima figura a gente tem uma imagem, né, que ela vai mostrar um pouquinho sobre a importância do comércio internacional para a geração de valor adicionado em cada uma das UFs. Porque daí é o seguinte, só para dizer o motivo pelo qual nós calculamos isso, porque daí nós falamos assim, bom, o comércio internacional, será que ele está aumentando a participação dele dentro do PIB das UFs ou não? Porque a gente estava olhando o quanto do PIB de São Paulo, o quanto do PIB de cada estado gerado pelas exportações de São Paulo, o quanto do PIB de São Paulo gerado pelas exportações dos outros. Tá, mas e o comércio internacional em si? Será que está aumentando a importância para cada UF ou não? Uhum. Né? Exatamente, isso, né? ali, porque tipo, algumas UFs, inclusive São Paulo, nessa análise, ela teve uma redução ali do percentual de participação de valor adicionado referente às exportações, ao comércio internacional, né? Então, as exportações, basicamente, né? Que exportações a gente não olha. Basicamente. Aí aqui nessa imagem a gente consegue ver, né, quais foram as unidades da federação, né, que tiveram essa redução no período. Ou seja, para essas unidades de azul escuro, o comércio internacional perdeu participação relativa em comparação com o comércio interno. Essas daqui tiveram redução no período, então, né, essas que estão em azul escuro, elas tiveram uma redução, né, do percentual de exportações, de né? Valor adicionado gerado pelas exportações. Isso, então assim, ó, pensa assim, ó, quanto do PIB do Paraná está vinculado ao comércio, às exportações paranaenses? Está caindo. Cada vez menos o comércio nacional está importando em termos de valor adicionado. A hipótese que nós temos aí é que muito do que a gente exporta, a gente exporta in natura. Aí você tem valor alto de exportação, mas não tem valor adicionado, porque você não tem agregação de valor. Exporta e carne de frango. Aí você acaba tendo menos geração de valor adicionado devido a isso, né? Você está aumentando a proporção. Mesmo que as exportações estejam crescendo, o quanto está gerando de valor adicionado em comparação ao comércio doméstico, está perdendo participação. Exatamente. E aqui a gente observa também que tem tipo um padrão aqui, tipo, geograficamente, né? Porque os estados da região sul, aqui da região sudeste, aqui São Paulo e Espírito Santo ou Rio de Janeiro? Acho que é Espírito Santo. Espírito Santo. E aqui alguns estados também da região nordeste aqui, mas a região centro-oeste aqui inteira, a região norte também, elas ainda continuam tendo aumentos, né, dessa participação aumentando. Nessas regiões, o comércio internacional ganhou participação. De commodity agrícola, centro-oeste, ali, né? Essas regiões aqui o comércio está mais importante. Exatamente. Minas Gerais vai ser produto minério. Minério. Sim. Mas é engraçado,
falou de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, que são grandes exportadores, grandes produtores de commodities agrícolas, tem um fluxo maior internacional, isso, né, Carlos? Isso. Acho que pelo ganho, né, relativo E dos o Paraná, preços. que segue essa tendência, não tem, né? Mas o Paraná é muito forte, né, Vimar? Naquela região ali metropolitana de Curitiba, tem indústria automóvel muito forte ali, né? Indústria metalmecânica. Metalmecânica, né? Fala bem alto no Paraná. Mas a gente vê que talvez o ganho, o boom aí das commodities agrícolas fez com que o comércio internacional ganhasse mais participação nesses estados aí, né? Esses tudo são hipóteses, porque a gente não tem muito, né? Como a gente não tem os setores abertos, a gente não tem muito como dizer exatamente o que foi que aconteceu, né? Mas a gente pode levantar várias hipóteses aí para... Carlos, mas quando a gente coloca esse aumento, essa redução que teve aí, pega 2008 e 2013, né? Quanto que teve de aumento, quanto teve de redução, vocês conseguem... Sim, o valor absoluto, sim. Foi significativo ou não? Porque, assim... É que comparar um ano com o outro é duro por causa da inflação, sim, esse tipo de coisa, né? Por isso que tudo que a gente compara aí é em proporção ao PIB daquele ano, né? Porque até o fato da gente tentar estimar, olha, por que Paraná, por que São Paulo, por que Minas, por que não sei o quê, é muito complicado, porque foram só dois períodos só que a gente estava analisando, a proporção de um para outro, bom, você sabe os valores, mas estatisticamente a gente não consegue falar, olha, provar por que pode ter sido, de onde que veio, para onde que vai, fica muito no achismo. A gente levanta as hipóteses baseadas em dados reais, né? A gente usa os dados reais. Talvez na próxima, 2018, vai ser a próxima? Não, nós já conseguimos fazer 2019. 2019? Não, 2019 para ver se está se mantendo mesmo ou não, entendeu? Sim. Se 2019, se o que aconteceu 8 para 13, para 19 está acontecendo também. Isso. E assim, a gente tem daí nas conclusões, a gente coloca algumas hipóteses que a gente, na dissertação, a gente recheou com informações, com fatos econômicos reais, né? Mas a gente não tem como bater o martelo e dizer o que é, o que não é, né? Até porque, tipo, por exemplo, como a gente teve só 2 anos de análise e, por exemplo, a gente não sabe se isso é um comportamento que vai se perpetuar, né? Que vai continuar acontecendo. Pode ser que, tipo, aconteceu algum fato econômico muito importante ali que, tipo, aconteceu só naquele ano. Pode ser que o próximo, tipo, nossa, nada disso está acontecendo e realmente, tipo, é um comportamento distinto ali. Ponto fora da curva, realmente. Porque, às vezes, nosso ponto pesquisador, a gente acaba tentando explicar algo que, às vezes, não é só um ponto fora da curva, só que a gente está no meio do processo. A gente sabe que é um ponto fora. E aí, quando vai passando o tempo, conforme vindo mais informações, então, puxa, era um ponto fora da curva. Mas lá a gente ficou bem doido tentando entender por que estava daquele jeito. Às vezes não tinha nada. Igual a lógica que o Weimar falou, por que Paraná e por que os estados do Centro-Oeste? O Paraná tem tempo pela questão metropolitana, Curitiba, mas Rio Grande do Sul. Eu não imagino que o Rio Grande do Sul seja um estado tão industrializado assim. Posso estar enganado, tá? Não sei. Santa Catarina. Mesma coisa. Né? Não vejo Paraná, talvez, perto de metropolitano. A gente vê alguns estados... Rio Grande do Sul, não sei se são estados... É que tudo também depende da dinâmica doméstica, porque a gente só está dizendo que aumentou ou diminuiu em relação ao PIB total. Então, não precisa necessariamente... Às vezes ele cresceu, mas cresceu a taxas menores do que o doméstico. Entendi. Não precisa necessariamente ter caído. Sim. Significa que a dinâmica doméstica foi maior do que a dinâmica externa. Só isso. Bom, dessa forma, né, tipo, uma das coisas que a gente inferiu é que talvez essa proximidade geográfica deles, ela pode talvez ter influenciado, né, de alguma forma, talvez o comércio entre essas regiões ali, porque como a gente viu ali, existia uma proximidade geográfica ali, então talvez essas unidades federativas que tiveram redução do seu valor adicionado em relação às suas exportações internacionais, talvez elas estejam comercializando entre si, realmente. E nosso trabalho não olhou, nosso trabalho só olhou para São Paulo. Né? Só olhou para São Paulo. Então, assim, é uma hipótese que pode estar acontecendo justamente pela proximidade geográfica, mas não tem como a gente ter como a certeza isso. E, bom, algumas conclusões, né, do nosso trabalho, né, que o nosso objetivo inicial era identificar qual que era a parcela do valor adicionado doméstico, né, do estado de São Paulo, que estava vinculado às suas exportações para os outros países, né, para os outros estados.
E, de forma geral, a gente observou, né, que o São Paulo ele teve, né, uma redução da sua participação no PIB das demais UFs, né, bem como as outras UFs também tiveram uma redução na participação do PIB paulista, né. E nesse período que a gente analisou, a gente viu que a economia, aparentemente, ela esteve um pouco mais descentralizada, né, em relação a São Paulo, e a gente observa também que parece que o Estado está sofrendo um processo também de horizontalização, porque ele está cada vez mais consumindo produtos e mantendo o valor adicionado dentro do a sua própria sub-região ali. Uma coisa que a gente pode inferir assim, é o aumento da participação do setor de serviços na economia, né? Que faz com que a dinâmica fique mais interna, porque aquilo que a gente falou, o serviço não é tradable, né? Não consegue então, aí a gente tem o aumento da participação do setor de serviços na economia faz com que o VA vinculado ao comércio diminua proporcionalmente. Né? Então, acho que isso é... Porque quem compra insumo de fora é a indústria, né? Sim. E o que a gente comentou, né, que essa descentralização, né, ela pode ter ocorrido, né, por dois fatores, né, que é o aumento, né, dessas relações comerciais, né, entre as outras UFs, né, em detrimento de São Paulo, tipo, elas estarem comercializando com outras regiões mais próximas ou que tenham mais compatibilidade ali com elas em relação ao comércio que elas precisam, ou pelo fortalecimento realmente do mercado doméstico das próprias UFs. E no que se refere ao comércio internacional, né, São Paulo ele aparece como o maior exportador, né, entre as UFs em termos de valor bruto de exportação, né, como a gente comentou no começo do trabalho, mas cerca ali de 20% do valor adicionado ele estava vinculado, né, e distribuído entre as demais UFs. Então a gente conseguiu, né, estimar qual que era esse percentual que estava distribuído entre as demais regiões do país. Mas a gente observou que esse valor ele também sofreu uma redução, né, de 2008 e 2013, e São Paulo ele aparentemente, né, está ampliando a aquisição dos seus insumos dentro do próprio estado, então tanto intranacionalmente, né? Proporcionalmente. Então, tanto do comércio internacional como do comércio internacional, o estado aparentemente está tendo esse comportamento. Aqui eu já só coloquei algumas referências bibliográficas que eu utilizei na apresentação. E muito obrigada pela atenção de vocês. Bom, agora acho que se alguém tiver alguma colocação, por favor. À vontade, uma pergunta, sugestão. Ela não defendeu ainda. Aquilo que vocês disserem aí, a gente espreme lá dentro. Pode ser utilizado. Temos alguma coisa, Galante, na internet? Comentários de parabéns, mas perguntas ainda não. Temos que ir até pelo adiantado da hora, tem 5 minutos aí para... Essa metodologia pode ser usada para questão tributária, discutir questão tributária? Dá, Neymar. Só que daí, imposto de forma geral. ICMS. A gente não sabe, porque na matriz a gente tem uma linha lá de impostos, mas a gente não sabe o que é, quanto é ICMS, quanto é IPI, o quanto que fica dentro do estado, o quanto que fica dentro do outro. Então isso é um pouco mais difícil. Mas se a gente olhar assim, massa de impostos, tudo imposto... Deu um insight, né, que é o trabalho dela, deu um insight na questão tributária, que sempre reclamam da questão do ICMS. São Paulo, a briga fiscal entre os estados, e São Paulo sempre fala não, porque para ele é vantagem a questão do ICMS. Né? E a hora que eu estava vendo isso, eu falei, será que não poderia dar uma discussão nessa parte tributária aí de imposto? Não necessariamente, como você falou, tudo é agregado aí, né? Não tem como falar, não, ICMS e outros tipos de tributos, né? Mas eu acho que teria uma coisa interessante aí para discutir, principalmente quando você fala que o que eu achei interessante tem os dois lados, né? Que está havendo um comércio mais como comércio doméstico e menos do que a gente imaginava. Tem duas vertentes, ó, que legal. E a tese até do historiador Jorge Caldeiras, né, quando a riqueza do Brasil, que ele fala que a gente tinha mais comércio interno, riqueza interna, do que as exportações ao longo da história, porque está se mantendo, né?
Eu achei interessante essa Tem uns trabalhos, né, que mostram que o comércio doméstico chega a ser 20 vezes maior do que o comércio externo. E a gente fica pensando só em comércio internacional. Né? E aí, uma coisa que eu acho que é legal, ela vai colocar essa questão de diminuição do percentual da indústria no PIB. Porque quem compra insumo de fora é a indústria. Como você vê o serviço ganhando muita proporção dentro das UFs, você acaba tendo menos comércio, porque daí o serviço ele não é trade, né? O serviço ele não é... Ele gera mais internamente. Né? Isso. Acho que é uma coisa que vai ajudar a gente a justificar os nossos resultados. Beleza? Pessoal, então agradecemos muito aí a atenção de vocês e até a próxima. Temos já qual a próxima para divulgar aqui, Silvio? Então, não dá vai ser 15 dias, né? Então daqui vocês receberão. Quem não vale muito curtir a página do Facebook. Gente, ative o sininho para receber as notificações. Beleza, gente. Obrigado.